Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar sobre um tema muito importante, que é a depressão. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre esse tema importante, que tem, na verdade, ultimamente se agravado mais devido à pandemia, não só a depressão, mas síndrome do pânico e outras doenças mentais. E aí eu começo dizendo para você o que está escrito nesse livro aqui, Depressão não é fraqueza. Eu gostaria de fazer... O meu vídeo não vai ser muito longo o vídeo, é apenas umas dicas de uma palestra que eu dei, Depressão, a doença do século, foi uma palestra que eu dei numa igreja. E se você quiser também levar essa palestra para sua igreja, porque aqui eu não vou falar de forma exaustiva, é só entrar em contato conosco, ter os nossos contatos no nosso canal, nas informações sobre o canal, tem e-mail, tem o telefone, você pode entrar em contato e levar essa palestra para sua igreja, para sua igreja, sua empresa. E eu gostaria de dividir aqui a minha fala em alguns pontos, sobre o que é depressão, depressão, o mal do século, tipos de depressão, sintomas de uma pessoa depressiva, conselhos práticos para lidar com a depressão, como a depressão é sentida, diferença entre depressão e tristeza. Esses são alguns temas aqui que nós iremos abordar dentro desse nosso vídeo aí, que não vai ser muito longo. Primeiro, o que é a depressão? Depressão não é uma tristeza. Depressão não é uma tristeza simplesmente. Embora ela seja uma tristeza profunda, a depressão não é apenas uma tristeza, porque a tristeza, todos nós, por algum motivo, sentimos tristeza. Na verdade, a tristeza ela sempre está atrelada a algum motivo, Uma doença, perda de um ente querido, perda de emprego, quebra de relacionamentos. E aí, a tristeza, nós sentimos triste devido a alguns acontecimentos. Já com a depressão há uma tristeza na alma que ela não é explicada, Uma tristeza que a pessoa não explica de onde que vem, ela não tem um motivo aparente, ela não perdeu. Às vezes a pessoa tem uma boa saúde, um bom emprego, uma boa família, mas mesmo assim ela sente uma tristeza profunda. Então é essa diferença entre tristeza e depressão. Embora todo depressivo ele é uma pessoa, uma tristeza profunda, mas nem toda pessoa triste é depressiva. E como é definido, a depressão, para a gente entender? A depressão é um estado de emoção em que parece que a vida perdeu o seu sabor e não merece ser vivida. A depressão envolve a ausência completa, a ausência de afeto, a ausência de sentimento, a ausência de resposta e a ausência de interesse. A dor sentida no decurso de uma grande depressão clínica é uma tentativa da parte da natureza, é uma tentativa da parte da natureza de preencher o espaço vazio. Contudo, em todos os intentos e propósitos, pessoas profundamente deprimidas são apenas mortos andando acordado. Isso para você ver a gravidade do que é a depressão. Muitas pessoas acham que depressão é frescura, mas não é. É uma doença que precisa ser tratada. Outro ponto dentro dessa minha fala, nós já definimos o que é depressão. Vamos falar sobre depressão, o mal do século. Esse aqui é dados da Organização Mundial de Saúde, que diz assim: o índice de pessoas com depressão aumentou 18% entre 2005 a 2015, atingindo 322 milhões de pessoas, mais de 300 milhões de pessoas no mundo, homens e mulheres,
estima-se que tenha depressão. Né? No Brasil, estima-se que 11,5 milhões sofra com a doença. Olha uma coisa interessante, que o fim, né, dessas dores na alma é o suicídio. Né? O suicídio, a taxa de suicídio, né, mais de 800 mil mortes por ano, segundo os dados da OMS. Né? Segunda maior causa da morte entre jovens entre 15 e 19 anos, né, o Brasil registra a média de 30 suicídios por dia. E a maioria, né, das causas, né, de suicídio é por pessoas com depressão. Né, para você ver tão grave que é essa doença. Então, se você conhece alguma pessoa que é depressiva, que está passando por esse momento difícil, não julgue. Não acha que é frescura. Estenda a mão, ajude. E quais são os tipos, né, de depressão? Né? Antes de eu passar por esse ponto, eu gostaria de falar aqui, né, alguns nomes, e depois a diferença entre tristeza e depressão. É conhecido como inferno, né? Expressão inferno me visitou, né? Um inferno sobre a terra, um coração melancólico, um inferno solitário, né? E são nomes, né, de pessoas que passaram por depressão, que dão a esse sentimento tão de tristeza profunda, trevas, né? A tenebrosa noite da alma, as negras profundidades do inferno. Né? São aqui alguns nomes com pessoas depressivas que deram, né, a depressão. A diferença entre tristeza e depressão. Tristeza sempre tem um motivo. A pessoa sabe por que está triste. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo. Sentir o aperto no peito, ter taquicardia e chorar. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a tristeza. Agora, depressão. Depressão é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Mesmo se ocorrer coisas boas na vida do depressivo, ele continua triste. A profundidade da tristeza também é importante. Pensamentos suicidas podem indicar depressão. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda, ou seja, são 2 semanas de uma tristeza profunda sem um motivo aparente. Agora, quais são os tipos de depressão que existe? A depressão química, né, que é a depressão provocada por algumas desequilíbrio de algumas substâncias do nosso organismo, como, né, noradrenalina, dopamina e serotonina, que são as substâncias químicas responsáveis que regulam o nosso humor, né, o nosso bem-estar. Então, se essa substância estiver em desequilíbrio, pode causar depressão. Depressão pós-parto existe também, né, quando a mulher, depois de ter um filho, devido à demanda, né, devido mudança do seu corpo, mudança de rotina, falta de sono, pode, né, causar uma depressão pós-parto, né, também conhecida, né, são causadas por mudança física, fatores emocionais e assim sucessivamente. E depressão reativa, que é a mais comum, né, que é a depressão que surge após um acontecimento estressante, como, por exemplo, morte de um familiar, divórcio, perda de emprego, pela qual o indivíduo não tem como reagir. Agora, quais são alguns sintomas, né, de uma pessoa com depressão? Vamos falar aí dos sintomas físicos. Distúrbio do sono, ou seja, a pessoa dorme demais ou não dorme. Fadiga e indisposição, a pessoa não tem disposição para nada. Distúrbio do apetite, ou come demais ou não come. Problemas sexuais, né? A pessoa não tem vontade de fazer sexo. Dores de cabeça, musculares. Quais são os sintomas cognitivos, né? Falta de atenção, esquecimento, falta de criatividade, falta de curiosidade, dificuldade de tomar decisão. E sintomas psíquicos,
né? Dificuldade de sentir prazer, pessimismo e desesperança, baixa autoestima, sentimento de culpa, sentimento de vazios, né? Pensamentos de morte e tendência para o suicídio. Então, se você conhece pessoas, né, que têm esse conjunto de sintomas que perduram por um tempo, já por um bom tempo, alerta, depressão à vista e procure ajudar. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente terminar essa nossa reflexão, essa nossa mensagem. Quais são alguns conselhos práticos, né, para lidar com a depressão? E por último eu quero fazer alguma indicação de alguns livros, né? Primeiro, entender, né, isso aí é mais para pessoas cristãs, né? Entender que a nossa espiritualidade não anula a nossa humanidade. O fato de nós sermos espirituais, sermos crentes, não anula a nossa humanidade. Então nós estamos sujeitos a ter doenças físicas e psicológicas, né? O fato de sermos cristãos não nos isenta de passar por problemas, né, psicológicos. Então você que é crente e que está ouvindo essa reflexão, que está ouvindo está vendo esse vídeo, eu quero dizer, a sua espiritualidade não anula a sua humanidade, né? O fato de você ser espiritual não implica que você não passe por problemas, seja ele físicos ou psicológicos. Segundo, reconheça o problema. Uma das grandes causas de pessoas que não buscam ajuda, às vezes por vergonha da depressão, né, por outros fatores, elas não reconhecem que estão depressivas. Então você precisa reconhecer. Eu só busco ajuda quando eu entendo que eu preciso de ajuda. Você precisa reconhecer que no momento você precisa de ajuda e ir em busca de ajuda. Terceiro, busque ajuda especializada, né? Nós somos cristãos, nós oramos, né? Lemos a Bíblia, mas busque ajuda de pessoa especializada, pessoa especialista, um psicólogo, um psiquiatra, né? Busque ajuda desse tipo de pessoa para ele poder te ajudar. Outro fator interessante dentro dessa questão, né? Às vezes a pessoa tem um sentimento de culpa por erro dos passados, e você que é cristão saiba de uma coisa na sua mente, você que não é, saiba de uma coisa, se você se arrepender, Deus pode, né, perdoar os seus pecados. E se você falhou no passado, lembre-se disso, você falhou. Isso não quer dizer que você não pode recomeçar. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar novamente a sua vida, né? Nenhum pecado está longe da graça de Deus. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Então, guarde essa mensagem, guarde essa palavra, né? Outro conselho, lidando com o pessimismo, né? Alimente a sua mente com coisa boa. Geralmente, as pessoas, né, com depressão têm pensamentos, né, pessimistas, mas passe a pensar em coisas boas. Passe a pensar, né, mudar o ambiente, né, dos seus pensamentos, a fim de que você possa mudar os seus pensamentos, né? Outro conselho, não julgue uma pessoa nesse estado. Você que nunca passou por depressão, você que nunca passou por isso, não julgue quem está passando, porque você não sabe, né, o que é ter depressão, né? A nossa dor é sempre maior, porque é a nossa dor. A maneira como eu sinto a dor é diferente da maneira que o outro sente a dor. Outro conselho, né? Saiba que você tem valor para Deus, né? Saiba que você tem valor. Você que é cristão, você que também não é cristão, sabe de uma coisa? Você tem valor a ponto de Deus mandar o seu filho para morrer em seu lugar, né? Então você tem valor para Deus. Você não é uma pessoa que não possui nenhum valor. Você tem valor para Deus. E por último, eu quero encerrar, né, esse vídeo dando alguma indicações aqui de alguns livros, né? Depressão e Graça, de Wilson Porte. Muito bom esse livro. Superando a Tristeza e Depressão com Fé, Richard Baxter. Depressão Não é Fraqueza, Dr. Leandro Teles.
esse livro aqui. Depressão, o que todo cristão precisa saber, da editora Vida. E por último, esse livro aqui, da Cultura Cristã, excelente. Depressão, a tenebrosa noite da alma. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele, compartilhe com alguém que está passando por depressão, que você está vendo que está triste. Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Até mais.